Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 30 de março de 2021, são 21 horas e 50 minutos. Lição 4 da classe de jovens, a sabedoria divina, começando corrigindo a nossa hora da revisão. Resposta número 1. A cruz de Cristo é loucura para o mundo. Resposta número 2. A mensagem da justiça de Deus por meio da cruz de Cristo se tornou para os gregos, os romanos e em especial para os judeus uma pedra de tropeço. Resposta número 3. Para os romanos, a morte de cruz era para os subversivos, os inimigos políticos. Resposta número 4. A sabedoria de Deus aponta para a cruz de Cristo, para a partilha dos sofrimentos de Jesus e para o testemunho de uma vida transformada. Resposta número 5. Paulo deixa claro que nenhum ser humano é justificado pelas obras da lei. Texto do dia. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a palavra, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Síntese. A mensagem da cruz é loucura para os que não conhecem a Cristo, mas é a manifestação do poder e sabedoria de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esta aula pode até sugerir aquele hino 291, né, da harpa, né, vai caber bem nesta lição. Vamos falar hoje sobre a sabedoria divina e qual é, de fato, a mensagem da cruz. Muitos têm a mensagem da cruz como loucura, mas nós sabemos que é o poder de Deus em nossa vida, o poder da libertação dos nossos pecados, das nossas enfermidades, saber que nós temos um lugar nos céus de glória. Introdução. Na lição deste domingo veremos que Paulo resume Isaías 29:14 para mostrar à igreja de Corinto que o pensamento de Deus é contrário aos pensamentos desse mundo, sabedoria humana. Somente o Pai pode oferecer a vida eterna à humanidade, coisa que ninguém pode fazer. O homem que não crê em Deus pode passar a vida inteira acumulando sabedoria e ainda assim jamais descobrir como ter um relacionamento pessoal com o Criador. O apóstolo Paulo mostra aos coríntios que a salvação só pode ser obtida mediante ao Cristo crucificado e ressuscitado. Sem Jesus não há salvação. Veja que muito se fala, né? As pessoas, os homens tentam se salvar de uma forma ou de outra, com rituais e situações e até com cargos, né? Eu sou pastor, eu sou evangelista, eu sou missionário, eu sou a regente do círculo de oração e sou professor da escola bíblica dominical, eu sou coordenador geral de adolescente e por aí afora. E acham que por conta disso serão salvos. Já perderam a essência da cruz. Já se esqueceram que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, como diz aos Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Então veja que esta é a principal mensagem da cruz. É a nossa salvação. E com a nossa salvação vem alguns outros atributos, vem algumas outras coisas, como o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, entre tantas outras coisas. A cruz de Cristo e a sabedoria de Deus. No Antigo Testamento não se esperava um Messias que fosse crucificado, muito menos um condenado à morte pelo Supremo Tribunal Judaico. O legalismo havia cegado os judeus de tal forma que a mensagem da cruz parecia loucura. Para eles, a morte de Jesus na cruz era humilhante, amaldiçoada e repugnante. Veja que até nos dias que vivemos, algumas pessoas ainda têm a mensagem da cruz, ou seja, aliás, vamos ver que a questão do sacrifício da cruz de Cristo, para muitos é uma maldição. É humilhante, é repugnante, isso na questão dos judeus. Então veja que seria mesmo esse o Cristo, o Cristo que vai salvar o mundo? Como pode esse Cristo que vai salvar o mundo passar por humilhação, ter uma morte, se fez maldito, né, no caso por nós, ser repugnante? Como pode? Como isso é possível? Até Pedro, né, o apóstolo de Cristo, disse que para que Jesus não padecesse tal coisa, foi quando Jesus inclusive repreendeu a Pedro. Então veja que o homem tem nas questões daquilo que se vê como uma maldição.
Como diz Isaías 53, que ele não tinha nenhum parecer em formosura e por isso ninguém o desejasse. Então veja que nós, a raça humana, parece que só conseguimos, como eu vou dizer, apontar as coisas pela aparência. Só podemos julgar, parece que a gente só julga as coisas pela aparência. Só julgamos o homem pela aparência. E aqui está um grande erro, que é a questão da cruz de Cristo. O que para muitos é humilhante, amaldiçoado e repugnante, para nós é poder de Deus, é a salvação eterna. A cruz de Cristo é o poder de Deus para os salvos. Enquanto para os romanos, os gregos, os judeus e os sábios, segundo este mundo, a morte de Jesus na cruz era uma pedra de tropeço, para os cristãos é a pedra angular, é o único meio de se chegar a Deus. A obra de Cristo satisfaz a necessidade da justiça de Deus pelo pecado da humanidade, pois anulou a sentença de morte que havia contra a humanidade. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 14, versículo 6, que ninguém vem ao Pai senão por mim. Por mim quem? Por Cristo. É interessante a gente colocar que Cristo foi como cordeiro para a cruz. E qual é o ponto aqui? É interessante nós colocarmos para os nossos alunos que no Primeiro Testamento havia sacrifícios de animais para acabar, cobrir o pecado, né? As pessoas pecavam e lá sacrificavam um cordeiro ou um outro animal, geralmente era cordeiro, que já era para tipificar Cristo. E depois do sangue aspergido, né, tinham como todo aquele ritual do sacerdote, né, dos levitas e tudo mais, para que assim o pecado fosse tirado ou coberto, né? Cristo tipifica justamente esse cordeiro, só que é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por que ele tira o pecado do mundo? Porque agora só precisa desse sacrifício. Jesus, ele era o sacrifício. Jesus era a oferta. Então veja que ele, quando se ofertou na cruz, o seu sangue foi vertido por todos os pecadores daquela época, da nossa e de todas as que virão. Por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus. O seu sangue é precioso. Então ele redimiu todos os pecados. A Bíblia diz, no livro de Isaías, que o Senhor morreu na cruz por nossos pecados e iniquidades. Me parece que é o Isaías 53 mesmo. Então veja que Cristo é hoje o Cordeiro de Deus na cruz do Calvário. Eu digo na época da cruz do Calvário, ele era o Cordeiro de Deus. O que tipificava o antigo sacrifício, né? O antigo ritual de animais que eram sacrificados. Lembrando que os animais eram sacrificados e não maltratados. É diferente, tanto é que até nos dias atuais, em alguns casos específicos, existem sacrifícios de animais. Quando está muito doente, quando não tem mais solução para este animal, ele é sacrificado. Diferente da época de Cristo. Eu estou falando aqui somente sobre a questão de sacrifício, que até hoje ainda acontece o sacrifício, aquele animal é sacrificado e ele não sofre dano nenhum, ele morre, mas ele não corre nele nenhum maltrato, né? Nenhum maus tratos. Então isso acontecia também na época de Cristo. O animal ele era sacrificado, mas ele não era maltratado. A sabedoria de Deus prevalecerá sobre a sabedoria do homem. Uma coisa é reconhecer a existência divina, outra é se submeter e glorificar a Deus como soberano e Senhor. Algumas pessoas, e não são poucas, até reconhece a existência de Deus, até sabe que Deus existe, sabe que foi Deus que criou o mundo, ele sabe que foi Deus quem o formou, ele sabe disso, ele tem consciência disso. Entretanto, ele não se submete a glorificar a Deus, ele não enaltece a Deus por essas coisas, porque ele apenas reconhece, mas não exaltece o soberano, não glorifica o soberano. A vida eterna e verdadeira, a vida eterna e a verdadeira sabedoria vem de Deus. Não podem ser obtidas por meio do legalismo religioso. A vida humana é breve e ao final dela o juízo de Deus chega. Paulo destaca que no juízo divino não será requerido obras realizadas segundo a lei, mas os frutos de justiça que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus.
Mais uma vez é bom deixar claro que a nossa salvação ela não vem das nossas obras. Nós somos salvos mediante a fé pela graça. E muitas pessoas, volto, como eu disse lá no início, muitas pessoas acham que são salvas por seus méritos, porque fazem boas obras. É bom também deixar, até esclarecer, porque na verdade a pessoa não é salva pelas boas obras, mas pessoas salvas praticam boas obras. E muitas das vezes as pessoas pensam que porque eu fiz algo bom, isso é bom de fazer, e por essa razão eu vou ser salvo. Olha o que a Bíblia diz aos Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, pois fomos, ou melhor, não das obras, para que ninguém se glorie. Então ninguém vai ser salvo por sua obra. Ninguém será salvo. A obra em si ela não se perde, a boa obra ela não se perde. Mas isso não quer dizer que a pessoa vai ser salva por isso. E por conta disso, algumas pessoas, eu já até ouvi até alguns cristãos dizerem que não conseguem compreender porque pessoas que praticam o bem, mas que não aceitam a Cristo, não tem Jesus no coração, vai para o inferno, uma vez que a pessoa que pratica a boa ação, ela não está fazendo a vontade de Deus, não está tendo o ato de bondade. O ato de bondade, de fazer uma boa obra, como eu já disse, ela não se perde. Se alguém faz algo amoroso, uma atitude amorosa, é louvável. Quando pratica uma boa obra, isso é louvável, independente de quem venha independente para quem é que faz. É louvável, mas isso não quer dizer que a pessoa será salva por conta disso. A pessoa pode passar a vida inteira praticando boas obras e naquele grande dia se perder e ir para o inferno. Por quê? Porque não aceitou a Cristo. Foi aquilo que eu acabei de falar aqui em Efésios 2, 8 e 9. E por que isso? Justamente para que a gente não venha se gloriar por aquilo que nós fazemos. A nossa salvação ela vem de Deus. A verdadeira sabedoria não se revela por determinação humana. Portanto, o homem não se salva por seus próprios méritos, né? A verdadeira sabedoria não se revela por determinação humana. Dessa forma, eles não davam abertura para a iluminação do Espírito Santo por meio da palavra. Mesmo assim, Paulo não deixava de pregar o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, para que alguns dos ouvintes pudessem voluntariamente crer. Veja que, independente do lugar onde você está, independente de onde você estará, sempre terá pessoas que vão tentar oprimir a mensagem de Jesus, querer ofuscar a mensagem da cruz. Então veja que, independente disso acontecer, mesmo que tenha um grande grupo ou um grupo pequeno, ou seja lá quantos forem, uma pessoa, 2, 3, 50, 100, não vem ao caso, ainda que tenha um grupo que falem de outras coisas, que acreditem em outra religião, que façam isso ou façam aquilo, que tentam ofuscar a sua pregação, você precisa continuar pregando a palavra para aqueles que creem. E ainda que ninguém creia, você precisa continuar pregando a palavra, que foi para isso que Deus te chamou. Então veja que aqui nessa questão, apesar que as pessoas não davam abertura para a iluminação do Espírito Santo pela palavra, Paulo continuou pregando, e nós também precisamos continuar pregando a palavra em tempo e em fora de tempo, independente das circunstâncias. Nós precisamos, com amor e respeito ao próximo, continuar falando do Evangelho de Cristo. Cristo, a verdadeira sabedoria que garante a vida eterna. Aqueles que encontram na cruz de Cristo a solução para os seus pecados e se identificam com Ele, na sua morte também participarão da sua ressurreição. Veja que quando alguém aceita a mensagem de Cristo, como é o nosso caso, nós aceitamos o sacrifício de Jesus, nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Então, como nós passamos pelaquela questão da cruz de Cristo e vem na cruz de Cristo uma solução para os nossos problemas, né? Na verdade até para os nossos pecados, o ideal aqui é pecado e iniquidade, né? É bom sempre deixar claro que Jesus morreu por nossos pecados e iniquidades. Algumas pessoas dizem que foi por nossas doenças. Não foi pelas nossas doenças, mesmo porque
Antes de Jesus ir para a cruz, ser crucificado e morto, ele já curava. Ora, como é que ele vai curar antes de ir para a cruz? Se é pela cruz que ele foi levado as nossas enfermidades. Não dá, né? Então, portanto, Jesus morreu na cruz não foi pelas nossas doenças, foi por nossas iniquidades e pecados. Então, quando nós reconhecemos e nos arrependemos dos nossos pecados, depois que aceitamos a mensagem da cruz, nós também naquele grande dia, no dia da ressurreição, nós também iremos estar com Cristo. Por quê? Porque nós também fomos trazer aqui para nós fomos mortos para o mundo, né? Para esse mundo nosso aqui, né? No sentido espiritual do negócio, né? Nós estamos mortos para o mundo e vivos para Cristo. A verdadeira sabedoria está em conhecer a Cristo crucificado. O orgulho humano é derrotado na cruz de Cristo. Por isso, Paulo afirma que sua pregação não consistiu em sabedoria de palavras. Isso era uma afronta aos gregos, grandes apreciadores da arte da oratória. Paulo afirma também que a maioria das pessoas que haviam recebido a iluminação e dado crédito à mensagem da cruz de Cristo não era considerada sábia. Veja que os gregos, eles apreciavam muito as pessoas que falavam muito bem. Era a oratória, né, que é a arte de falar bem, né, falar em público. E geralmente nosso maior medo é falar em público, né, as pernas tremem, é horrível. Então veja que eles apreciavam este negócio. E Paulo vem falando justamente sobre uma outra questão, que era sobre a pregação da palavra, a mensagem da cruz. E os gregos tinham como a pessoa que recebesse essa pregação da cruz, eram pessoas que não eram sábias. Você vê como as coisas mudam de valores. Mais uma vez a questão da aparência. Aquela pessoa que fala bem está certa e aquela que fala da mensagem da cruz está errada. Geralmente quem fala da mensagem da cruz não é que vai falar de algo ruim. Não é isso. Mas soa estranho, porque um cordeiro que foi morto, no caso Cristo, né, morreu na cruz, o seu sangue verteu. Isaías 53, não tinha parecer nem formosura. Então olha mais uma vez a questão da aparência. Nós somos muito levados pela aparência. Muita aparência. Muitas pessoas, por exemplo, só conseguem admirar pessoas que têm muito status, pessoas ricas ou que são belas fisicamente, né, no seu rosto, é bela, uma pessoa bela, então dessa pessoa é bem apreciada. Então veja que os valores aqui são sempre muito invertidos. Nós vamos muito pela questão da aparência e nós vamos ver que na verdade o Evangelho não é de aparência, o Evangelho na verdade é de essência. O salvo alcança a sabedoria de Deus na cruz de Cristo. A pessoa orgulhosa é desprovida de sabedoria divina, por isso leva uma vida de prepotência e arrogância. O temor do Senhor é apontado como o princípio da sabedoria. Quem teme ao Senhor é humilde e o seu trabalho é realizado para a glória de Deus. Quantas pessoas você conhece que é orgulhosa? É o famoso nariz em pé. E infelizmente na igreja tem muitos, ou pelo menos alguns, né? Depende da igreja, né? Eu creio em Cristo que não aconteça na sua. Mas geralmente algumas igrejas, algumas pessoas, porque talvez seja pastor, ou tenha uma outra função, ou porque tem um dom espiritual da parte do Senhor, se acha maior do que o outro. Isso é algo que é corriqueiro na igreja, acontece o que não devia. É possível que seja por isso que a Bíblia diz no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Talvez seja o Senhor, como é onisciente, onipresente, onipotente, tem presciência, ele já previa que aconteceria tal coisa, que as pessoas, os irmãos, as irmãs e tal, no geral, nós seríamos um pouco desunidos, né? O que, mais uma vez, não devemos. Entretanto, você vê que geralmente as pessoas do mundo têm mais a tendência do orgulho, eles tendem mais para o orgulho. E por que nós não tendemos tanto, apesar que ainda temos uma ênfase nesse negócio, mas não é tanto como o mundo. Por quê? Porque nós sabemos que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. O próprio Cristo, ele lavou os pés de seus discípulos, num sinal de humildade. Então, nós já temos a
aquela semente plantada no nosso coração que nós precisamos ser humildes. Então a gente associa melhor a questão da humildade, diferente do mundo, que na maioria das vezes são soberbos. A pessoa que tem essa soberba, essa arrogância, esse orgulho, não tem a sabedoria divina. Você for meditar, por exemplo, no livro de Jó, capítulo e versículo 28, tem algo bastante interessante aqui também para nós, que vai falar justamente sobre a questão da sabedoria. O livro de Jó, capítulo 28 nos diz assim: E disse ao homem, o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Então, quando nós nos apartamos do mal, mostra que nós temos entendimento. O temor do Senhor é a sabedoria. Quando você teme a Deus, você já é sábio. Entretanto, as pessoas parecem não temer a Deus. Em alguns casos, nós não podemos falar como diz o mundo, né? Tapar o sol com a peneira. Nós vemos que em alguns casos também existe isso dentro da igreja. Mais uma vez dizendo que não deve ser assim. A glória de Deus revelada na cruz de Cristo. Ele faz uma afirmação reconfortante para aqueles que estão amparados na cruz de Cristo. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção. O que a cruz de Cristo representa para você? Bom, a cruz de Cristo, em primeiro lugar, é sabedoria. A pessoa que é sábia, ela vai entender a mensagem da cruz. Ela vai compreender e vai amar a mensagem da cruz. Ela vai se sentir amada pela mensagem da cruz. Então, ela é uma pessoa sábia. A cruz também, ela vai nos trazer justiça. O Senhor é o sol da justiça. O Senhor é o Deus da justiça. O Senhor é a nossa bandeira. Então, a bandeira se faz justiça por nós. Então, nós temos em Cristo a sabedoria e a justiça nossa. E a cruz também vai nos trazer a ideia de santificação. Nós precisamos seguir a santificação, como diz aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, a cruz de Cristo também nos traz a ideia de santificação e também de redenção. Nós estávamos perdidos e agora o Senhor, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, nos trouxe, fez a nossa redenção. Então, que nós venhamos a cada dia mais compreender a questão da sabedoria divina. Você tem a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo. Então, nós temos que fazer o que Cristo faria. Compreender a questão da cruz de Cristo, como nós já recebemos essa mensagem, e levar essa mensagem para onde nós formos. Conclusão. Paulo repudia a arte da retórica e da sabedoria humana em contraste com a loucura da cruz e a sabedoria de Deus. Ele reforça que a mensagem da cruz do Cristo crucificado, que era considerada loucura para os romanos, gregos e judeus, é a medida exata da verdadeira sabedoria divina. Então, o importante é como saber que uma pessoa é sábia quando ela teme a Deus, quando ela aceita a mensagem da cruz. Isso é sabedoria e não sabedoria humana. Nós podemos viver a nossa vida inteira, talvez se nós vivêssemos séculos, talvez até milênios, se nós vivêssemos, ainda que nós lêssemos todos os livros do mundo, ainda assim nós não seríamos sábios se nós não compreendêssemos o plano da salvação, se nós não reconhecêssemos a Deus como soberano, como Criador, como Deus eterno, o Criador da eternidade, o Criador da nossa salvação, o Deus que projetou a cidade, as mansões celestiais. Então, a sabedoria, ela vem sobre o princípio do temor do Senhor. Quando nós tememos a Deus, quando nós adoramos a Deus, isso é sabedoria. E não o que muitas pessoas acham, que vai encontrar em livros. É bem verdade, não vou fazer aqui apologia à ignorância. Nós precisamos, claro, dentro do possível, conhecer livros, ler a palavra e até outros livros, bom, de preferência, procurar o conhecimento. Entretanto, o conhecimento não tem nenhum valor se ele não vir precedido da comunhão com o Senhor. Há muitas pessoas que têm muito conhecimento, até conhecimento bíblico, mas por não ter comunhão com o Senhor, não fazer do Senhor o seu Senhor, não fazer de Deus o seu Deus soberano, não fazer de Jesus o seu Salvador, tem muito conhecimento bíblico, mas naquele grande dia
irá para a perdição. E por que vai para a perdição? Tem muito conhecimento, mas não tem aplicação do conhecimento. Tem conhecimento, mas não tem comunhão com o dono da sabedoria. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, lembrando que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. Então que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e então faça como um louco. Vá para a escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!